Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando com um argumento uma matéria, né? Que eu fiz menção a ela. Tem alguns vídeos no YouTube, alguns comentários em redes sociais aí, que as redes sociais estão acabando, né? Então, eu fiz aqui, as redes sociais estão acabando, uma pergunta, né? Uma análise com alguns argumentos. Vamos ver. Olha só. A afirmação de que as redes sociais estão acabando suscita um debate, que seja bem fundamentado, que seja entre especialistas, mas também entre os usuários e a indústria propriamente da tecnologia. Então, não é simplesmente você chegar e afirmar isso assim, sem discussão, sem a percepção de fatos geradores, que podem não ser fatos geradores, né? Mas fatos que venham demonstrar qual seria a origem dessa transformação, né? Que possivelmente é uma transformação e não uma cessão, por simplesmente um término, um fim de ciclo, né? Talvez seja o ciclo de um modelo que esteja se transformando, mas não que a rede em si esteja acabando. Então o consenso geral não aponta para o fim das redes. Não como conceito, né, das redes sociais, da interligação das pessoas, mas sim como por uma transformação desses contatos, o que significa um declínio de modelos estabelecidos e um esgotamento percebido por parte dos usuários no modelo que se transformou. Então, alguns argumentos a favor do que haveria um declínio ou um esgotamento do modelo e não da existência das redes. Muitos analistas de dados sugerem que estamos em um ponto de inflexão onde até mesmo no auge de um ciclo de vida, eu usei agora a frase, né, das plataformas gigantes que começam a dar sinais de decadência em seu formato atual, formato esse que está mudando ou já está algo mudado. Então, no Brasil, por exemplo, pesquisas como o TIC Kids Online Brasil de 2025 agora indicam uma queda no uso da internet e redes sociais entre crianças e adolescentes, com uma redução de acesso à internet nas escolas que caiu de 51% para 37%, e diminuição no uso de redes sociais também por essa faixa etária. Essa mudança está relacionada com fatores como restrições legais ao uso de celulares nas escolas, debates políticos sobre proteção às crianças no ambiente digital e migração de interesse para outras plataformas como inteligência artificial, né? Em vez de você entra lá e faz uma pesquisa em inteligência artificial, consumo passivo via TV, ou consumo do que é publicado ali pela própria plataforma, rios, etc. Esse dado é um dado da EBC, Agência Brasil. Bom, algumas outras evidências e alguns exemplos. A queda no engajamento e uso de tempo. Pesquisas como o relatório GWI, o Global Web Index, apontaram que a quantidade de tempo gasta online por dia realmente diminuiu. O consumo de conteúdo em redes sociais apresentou quedas em certos períodos. Por exemplo, 9% em um ano, segundo a Nielsen Social Report, mencionado por uma fonte aqui, que eu deixei tudo no final, então não vou lembrar aqui agora. Perdas de usuários em plataformas estabelecidas. O Facebook do Meta enfrentou crises e perda de usuários mais jovens que migraram para plataformas como o TikTok. O antigo Twitter, o atual X, também enfrenta volatilidade e um grande êxito de perfis ativos, com estimativas de perda significativa de usuários em todo o mundo, pelo menos considerado até 2024. Essa consideração foi em torno de 2024, mas houve alguns embates, o cara lá comprou, mudou o nome, algumas pessoas ficaram indignadas com algumas coisas que ele andou falando, no caso do atual mandatário lá do norte, mas acontece que isso aí foi esse ano, e do ano passado para esse ano, mas até ano passado ele já havia perdido bastante pessoas, independente de ter sido vendido ou não. Então, busca por está havendo o que eles chamam de busca por detox digital,
Digital Detox, né? Que o aumento nas buscas por termos como detox digital, o portal Pinterest reportou um aumento de mais de 270% agora em 2025 para uso desse termo e pesquisas em várias fontes, o que demonstra uma fadiga coletiva, um desejo de se afastar do ambiente digital constante. O que demonstra também um burburinho de fala que está todo mundo intoxicado digitalmente, o que é verdade que a pessoa acaba sentindo e acaba virando um pouco de moda também. Então, existe uma tendência acrescida pela disseminação de ideias e com isso vai se modificando e as plataformas vão se adequando, caso não querem perder cliente. Então elas mudam suas posturas. E outra coisa, as plataformas hoje em dia, elas gostam muito que você coloque coisas chamativas lá dentro, independente se o conteúdo é forte ou não é forte. E outra coisa, eles tomam muito cuidado com você falar uma besteira e eles terem responsabilidades por aquilo. Então, aquilo que você publica, se for sair da página da plataforma, normalmente eles veiculam muito pouco. Eu sei por mim, porque eu sou um anônimo atualmente, participo de redes sociais e eu não consigo que as minhas publicações caminhem. As minhas publicações são todas elas, como essa aqui de vídeo, no YouTube. E se eu colocar isso aqui no Facebook, no Reddit, no Instagram, o Instagram então nem cabe, nem entra, né? E o próprio TikTok eu teria que adequar ao tamanho. O TikTok dá um pouco mais de visibilidade, mas tem que ter agilidade, você tem que se adequar à plataforma. O Instagram, nem você se adequou na plataforma, você consegue agilidade, porque a finalidade do Instagram é bem diferenciada. Tem algumas, a gente vai falar isso aqui, tem algumas plataformas aqui que, se você souber usar, você tem um pouco mais de visibilidade, mas aí você tem que escolher nichos. E eu gostaria de publicar para o público de maneira geral, né? Então eu não consigo isso. Pode ser que eu venha a conseguir. O lugar mais geral para mim, para eu conseguir isso aí, seria o YouTube, mas o YouTube não me dá visibilidade também, porque ele gosta que você faça vídeos. Ele não gosta de vídeos muito curtos, porque aí você se confunde lá com o TikTok e com o Reels do Instagram e etc. Mas ele gosta de vídeos medianos que tragam algum conteúdo, mas também depende muito do conteúdo. Se o conteúdo for muito sério, você fica num nicho lá para baixo. Então, eu estou falando isso a partir das minhas publicações, do que eu vejo aí, do que eu procuro, né? Então, bobagem, coisas superficiais chegam mais rápido a você. Coisas mais sérias, você tem que saber procurar. Você tem que saber, são os chamados nichos, né? Existem algumas plataformas aí que trazem notícias de qualquer lugar do mundo, mas é difícil você publicar. O X para mim é zero, o Instagram para mim é zero, o TikTok que eu publicar para mim é zero. Eu só consigo mesmo, eu consegui um pouco antigamente no Facebook, no Instagram eu nunca consegui nada. Quer dizer, já consegui, mas foi por iscas eras. E o Facebook não dá mais nada. Bom, então voltando para lá. Então existe também uma mudança de propósito. Muitos usuários percebem que as plataformas deixaram de ser primordialmente espaço de conexão social, que é o que eu estou percebendo, para se tornarem aplicativos focados no consumo de conteúdo, muitas vezes algorítmico, ou seja, aquilo que dá mais visibilidade, o algoritmo joga para você, então a sua coisa que não dá visibilidade ele não joga. Então não depende de você querer, depende do algoritmo, é ele que faz tudo. Então publicidade e os chamados influenciadores gerando uma sensação de vazio ou de superficialidade, que é o que eu sinto, né? Só roda lá dentro coisa que parece que é tudo bobo, tal, mas é porque o bobo é que chama mais atenção. O algoritmo vai atrás daquilo que é mais visitado, só joga aquilo para você, você fica desinteressado, você sai. E você não publica porque você acha que você não vai conseguir nada. Aí as pessoas ficam assim, você está sumido. Eu estou sumido porque quando eu ponho alguma coisa ninguém vê. Você vê? Não vê porque o algoritmo não mostra para você. Você é meu amigo. Então, olha bem, eu tenho 5 mil pessoas no Facebook como amigos. Tá, isso não quer dizer nada. Tá. Mas tem 5.800 pessoas que me seguem. Olha, essas 5.800 pessoas que me seguem como se não aparece nada? Vamos dizer assim, se eu tenho 5.800 pessoas que me seguem, um percentual que seja mínimo veria meus vídeos, comentaria alguma coisa. Não acontece isso.
passam vários vídeos ali que eu publico batido. Então eu sumo. Se eu sou invisível, quer dizer, como que eu tenho seguidores? A pessoa me segue, mas o Facebook não se dá o trabalho de mostrar para aquele que me segue o material que eu acabei de publicar? É porque o algoritmo não me privilegia? Então eu não tenho seguidores por carinho nenhum, isso é mentira, né? Então, provoca um afastamento. Bom, autores e fontes, visão crítica e declínio. O Jaron Lanier, ele tem até um livro, já li alguns livros dele. Cientista, eu tenho um ou dois aqui em casa. Cientista e escritor, autor do best-seller 10 Mandamentos para você deletar agora as suas redes sociais. Ele critica o modelo de negócio das redes e argumentando que elas manipulam o comportamento e se baseiam em vícios psicológicos. Os livros dele levam para esse lado, mas eu não estou exatamente lembrando aqui do título que eu tenho aqui, por isso que eu não vou comentar. Me parece que eu tenho esse livro aqui, Os 10 Mandamentos para você deletar agora as suas redes sociais. E tem um outro dele também. Bom, vamos lá. John Byrne Murdoch, do Financial Times, o jornalista de tecnologia, tem explorado o pico de uso e o subsequente declínio do número de horas gastas nas redes sociais pela população mundial. A Henriette Tognetti Penha Morato e o Cristiano Nabuco, do jornal da USP, pesquisadores que discutem como o uso excessivo pode levar a uma busca por uma realidade ficcional e a sentimentos de infelicidade devido à busca por perfeição nas redes. Eu fiquei feliz porque você vive num mundo que não existe, né? Isso é um estudo deles. O Dazed Studio, que fez o relatório The Future of Social Media, um dos relatórios que indicam que as redes sociais estariam em declínio, chamando o momento de esgotamento da ideia. Tá. Então são estudos, né? O estudo mais contundente é desse Jaron Lanier aqui, que pelo fato de a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, eu não vou ficar tentando lembrar o que eu li dele. Se eu der uma pesquisada aqui na internet, a minha memória volta, mas eu não vou fazer isso não para a gente não perder tempo. Você fica aí com o nome dele, 10 Mandamentos para você deletar agora as suas redes sociais, do Jaron Lanier. Eu estou falando mais ou menos do jeito que se escreve, né? A pronúncia em inglês talvez seja um pouco diferente. Vamos lá. O contraditório. Não estão acabando, elas estão evoluindo. A palavra evoluindo aí, eu não sei se a ideia é evolução. Em contrapartida, existe uma visão mais aceita entre a indústria e alguns especialistas, é que o ecossistema digital está em constante mutação. Essa mutação não significa evolução, não evolução no sentido de se tornar melhor, tá? Ela está evoluindo para algum lado, não necessariamente bom, mas elas não estão em colapso, então elas estão mudando. As redes sociais não desaparecem, elas se reconfiguram, dão lugar a novos formatos e participam dessas redes agora outros players, porque as redes não escolhem em 8 bilhões de habitantes, ela não prefere você ou aquele, ela quer alguém lá. Se você sair, ela nem sabe que você existe. Quem governa aquilo ali é um algoritmo. O negócio lá na ponta, eles ganham o dinheiro deles. Bom, exemplos e evidências. A continuidade e adaptação das Big Techs. As grandes empresas de tecnologia, Meta, por exemplo, não estão paradas, né? Elas investem em inovação, novos formatos, com o foco atualmente em reels e vídeos curtos para competir com o TikTok. Regulamentação, que é vista por especialistas como inevitável para a sobrevivência a longo prazo, porque é claro que os governos, as pessoas, as academias vão observar que existe uma responsabilidade intrínseca em publicações, sempre teve. Agora que a coisa é geral, genérica, que todo mundo pode colocar a sua ideia lá, é muito perigoso, porque vai ter muita gente besta nesse mundo, né? Surgimento de novas plataformas, ascensão de plataformas como o TikTok, com forte apelo à geração Z, aquele Kawaii também, que eu particularmente detesto, mas no nível do TikTok é muito mais barra pesada, tem uns trem lá que não presta, mas tem coisa boa também. Tentativas como o Blue Sky, o Threads, que é do Meta também, demonstram que a demanda por novas plataformas de interação e consumo de conteúdo digital ainda é alta. O Blue Sky, ele é muito parecido com os outros, né? Ele é muito de amigos e você publicar e as pessoas comentarem. Ele ainda segue essa regra. E ele é um misto aí que está no meio parece um pouco com o Instagram, um pouco com
o próprio Facebook anterior e o próprio X. O Threads eu ainda não entendi a motivação do Threads, sabe? Sinceramente, eu pouco participo, eles mostram coisa lá e não olho. O protagonismo se move, mas ele persiste. Então tá, enraizamento da sociedade, na sociedade. As redes sociais se tornaram uma parte intrínseca da vida moderna, servindo a múltiplos propósitos. Comunicação com o WhatsApp sendo ainda como uma rede social, notícias, e-commerce e até mesmo para ativismo e apoio à comunidade. O WhatsApp ele tem funcionado como uma rede social, que as pessoas te acessam, mas o WhatsApp ele não é exatamente uma rede social, não. Aqui no Brasil ele tem funcionado como tal. Às vezes as pessoas chegam, te dão notícias, fazem propaganda no seu telefone, é interessante isso. É difícil desconectar-se completamente. Eu acho que a rede social foi uma grande sacada. Por exemplo, o Google, ele tinha um Google+, e antes do Google+, que tinha um outro nome, que você fazia conexão e conversava com pessoas que não eram seus amigos, mas que você encontrava coisas na rede, num bate-papo assim, dentro da plataforma. Isso aí acabou, eu não entendi por quê. Porque era interessante, porque às vezes eu me lembro que eu andei conversando com pessoas lá da Indonésia, que tinham um regime político diferenciado, isso tem muitos anos. E andei conversando com pessoas que eram da China, mas eu não sei que China. E era naquele inglês, né, que eu tinha que ficar traduzindo, eles também tinham que ficar traduzindo, nem sempre. Não deu muito certo, por quê? Por causa da questão dos idiomas, né? Quando o camarada entrava com um idioma lá que eu não conhecia, tudo bem, mas quando você entrava e escrevia numa outra letra, aí o Google acho que não conseguia traduzir aquilo no outro tipo de alfabeto, e ficava confuso. Mas era uma coisa muito interessante, porque é como se você tivesse um Facebook em que você ficasse amigo de um cara lá na Indonésia, o outro lá nas Filipinas, o outro lá na Arábia, e diretamente, né? Porque você pode até ter amigos na Inglaterra, através do YouTube, através do Facebook, mas não é tão fácil, não se mistura tanto. Normalmente as redes são mais locais. Elas costumam ser do seu país, né? Mas são locais, porque eu digo país, e alguns da sua cidade e do seu estado. Assim, entre estados não tem, então não funcionou, acabaram acabando com aquilo, mas não era muito fácil, mas a gente às vezes passava, me lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa que não sabia onde é que ficava o Brasil, aí eu passei um vídeo de propaganda aqui das estradas do Brasil, porque esse vídeo ele mostrava muita coisa, esse tipo de comércio e tal. O Brasil tinha crescido, uns papos assim. Eu passei e os caras acharam muito interessante. Foi até uma mulher e o marido dela que estavam conversando comigo. Bom, mas aí isso aí acabou. Eu conversei com vários, né? Com dificuldade de inglês, é claro, né? Uma vez conversei com um lugar lá que não era França, mas falava francês, que eu não me lembro agora. Mas vamos lá. Então, enraizamento. Então, existe esse enraizamento das redes sociais. Eu acho que dificilmente isso vai acabar. Nós vamos permanecer tendo contatos com o mundo todo. Vai se tornar opcional você conversar com certas pessoas e conversar com outros ou ver a publicação de alguns. O valor da conexão em nichos. Em vez de uma grande praça pública, como o Facebook era originalmente, a tendência aponta para um crescimento de comunidades menores, mais fechadas e especializadas, que eles chamam de niche, sites e grupos de mensagem, onde o engajamento é mais profundo e o ambiente é menos tóxico. O Reddit, por exemplo, ele é se não me engano, acho que é o Reddit mesmo. Eu não entendo muito ainda não consigo trafegar bem lá dentro, mas se você conseguir um grupo lá dentro que tenha coisas que você gosta, você fica circulando ali dentro. Mas não é se você publica uma ideia, a ideia é eu quero que alcance o máximo possível de pessoas, não quero que fique apenas dentro de um nicho. Né? Quando você publica, por exemplo, um livro, quando você escreve no jornal, quando você vai para uma rádio, ou quando você vai para uma TV, ou mesmo quando você vai para o YouTube, você está falando para quem puder te ouvir. Lá na frente, alguém que não é do seu grupo, que não pensa exatamente como você, por exemplo, alguém que não vive dentro da academia, mas ele aproveita uma ideia sua, ele lê um artigo como esse que eu estou fazendo aqui agora. Né? Eu não preciso ser do grupo do fulano de tal que estuda e que lê sobre redes sociais para poder ler uma notícia sobre rede social. Porque eu estou dando notícias, eu estou fazendo comentários, né? Então, quer dizer, eu não quero ficar restrito a grupos.
mas é uma maneira de você começar e você ter interação, porque você nesses grupos você recebe muita informação também. Então você pode fazer pesquisas mais profundas para suas publicações. Então é interessante nesse sentido. Autores e fontes, visão de transformação e a persistência. O Manuel Castells e o Pierre Levy, embora sejam autores de sociologia e filosofia, respectivamente, de redes mais amplas, no caso, os trabalhos deles são base para a gente entender as redes sociais digitais que chamam de RSD. Não são apenas tecnologia da moda, mas respondem a anseios humanos de ligação e podem ser elementos de tensão na sociedade atual, se mal utilizados ou mal direcionados, ou se mal aproveitados, como é o caso dos algoritmos. Se bem que os algoritmos eles não fazem só o pior e o mal. Eles também trazem, por exemplo, uma pessoa como eu, informações que de repente não teria, né? Por quê? Porque antigamente você tinha que entrar para certos grupos, conhecer certas pessoas para poder ter certas informações, chegar a certos livros e tal. Hoje, quando você caminha nas redes sociais e encontra um grupo de pessoas que pensam como você, eles trazem muita coisa interessante através de quem? Do próprio algoritmo. Então o algoritmo não é péssimo, né? Ele pode ser mal utilizado para as redes para ganhar dinheiro e fazer trabalhos que não são tão bons, mas também faz trabalhos muito bons, né? A tecnologia ela é uma bênção, ela pode ser usada como uma arma, mas ela é uma bênção, ela pode ser usada para ganhar apenas dinheiro antieticamente, mas ela é uma bênção, né? Então Caio Machado, da revista Exame, ele argumenta que as redes não deixaram de ser comunidades, né? Mas serão comunidades construídas a partir de um novo olhar e uma nova forma de interação. Talvez elas estejam depurando, né? Destacando a importância das plataformas como o TikTok por acompanhar preferências, por exemplo, da geração Z. O Chris Gardek, da Fast Company Brasil, discute a migração dos consumidores para sites de nicho e grupos de mensagens. Então, esse negócio de site de nicho agora vai despontar. Não o desaparecimento do consumo digital, uma mudança local, né? Conclusão, as redes sociais, como conhecemos no seu auge de 2010 a 2020, mais ou menos dominadas por Facebook e Instagram, não estão acabando. Elas estão em um processo de metamorfose, que ele daqui está chamando de dolorosa, não sei se é dolorosa, um modelo de grande praça pública focado na conexão superficial, publicidade invasiva e algoritmo da desinformação demonstra claros sinais de esgotamento. Então, por um lado é bom, porque vai se transformando, né? Se as pessoas começarem agora a pensar naquilo que vai ser publicado, aquilo que é publicado, que for besteira, que for mentira, que for fake news, for retirado, a coisa vai depurar, vai melhorar muito. A tendência, então, é a regulamentação e maior segurança, a pressão por um ambiente digital mais seguro e regulado tem crescido, né? E é crucial para você ter confiança, senão você não sabe o que você está recebendo de informação ali. Às vezes o cara se traveste de uma pessoa culta, profunda e tal, e te passa uma notícia lá que é aparentemente incrível, mas que não é verdadeira, e assim enviesa por um lugar errado. Ascensão de nichos e comunidades fechadas, os usuários buscam conexões mais autênticas e grupos menores ou plataformas mais especializadas, isso para quem quer ficar no grupo e trazer informações adequadas, razoáveis, né? Eu quero isso também, mas eu também quero publicar para muitas pessoas, mas é o foco do meu trabalho. Focos em conteúdos e serviços, menos em amigos, né? As plataformas atuais se assemelham mais a apps de entretenimento e consumo do que ferramentas de socialização, por isso que eu estaria mais dentro de um app para que a pessoa consuma a ideia que eu estou transitando, que não é entretenimento, é minimamente cultura, que é o meu interesse, né? Mas que podem ajudar na socialização, sim. Portanto, a área das redes sociais está acabando num sentido, ela dá lugar à era de ecossistemas de conteúdo e comunidades digitais, onde a forma de interação é radicalmente diferente, mas a presença do digital na vida humana é cada vez mais enraizada. Então, olha bem, nós temos ecossistemas de conteúdos, comunidades digitais. As comunidades não deixam de ser redes, só que não são redes amplas, né? São redes mais em torno de comunicações particulares mesmo. Agora, eu quero estudar um pouquinho essa questão do nicho. Aí eu andei pesquisando e a migração para comunidades de nicho é o principal sintoma
e a maior consequência do esgotamento dos modelos tradicionais. É por isso que eu fiz essa pesquisa. Esse modelo ele representa uma mudança fundamental no comportamento do usuário, a troca de uma ampla conexão, ampla e porém superficial, para uma conexão mais íntima e mais autêntica. A migração para essas comunidades chamadas de nicho, que é uma busca por autenticidade, ela refere-se à tecnologia das redes, mas o declínio de um modelo de grande praça pública digital, como o Facebook, o Twitter, o atual X, originais. O próprio Instagram, onde os usuários interagiam com todos os amigos, os seus amigos, familiares e celebridades no mesmo feed. Isso acabou, ou pelo menos mudou bastante. A fadiga do usuário com o esgotamento mental, a toxicidade e a superficialidade dos feeds algorítmicos levou a uma busca por espaços mais seguros e focados. Então, o que são esses nichos? São comunidades, são grupos ou plataformas menores construídas em torno de interesses específicos, identidade ou um hobby, ou um tópico profissional, que é mais o meu caso. O foco não é mais postar sua vida para o mundo, tirar foto, mostrar que você tem carro, que você é bonito, botar filtro, você aparecer bonito, parará. Mas sim compartilhar um conhecimento e algumas paixões, alguns hobbies, algumas formas de ser, com pessoas que realmente se importam com aquele assunto, né? Então o principal reside na confiança e na alta qualidade da interação, em contraste com a desinformação e com o espetáculo que vem das plataformas maiores aí. Então, por que as pessoas estão migrando? Olha bem, características da grande rede social. O conteúdo é algoritmo, o que o algoritmo quer que você veja é o que vai transitar. Característica da comunidade de nicho em contraponto. O conteúdo é relevante, ou seja, o que o usuário do grupo quer ver e discutir, relevante para aquele grupo, ou seja, aquele nicho. A característica da rede social de toxicidade e polarização. O drama é impulsionado pelo engajamento. Aquela coisa forte, às vezes horrível, maldita, mal falada. Já a característica da comunidade do nicho tem mais segurança e pertencimento, as regras são mais claras, o foco é no tópico. Na grande rede social, superficialidade, a vida é perfeita dos influenciadores. A característica do nicho já é autêntico, né? Não é nada aparentemente perfeito. A pessoa se sente à vontade para ser ela mesma na simplicidade dela. E o foco em quantidade, ou seja, o maior número possível de seguidores da rede, porque quer fazer propaganda, a grande rede. Já a característica do nicho é o foco na qualidade, ou seja, aquilo que é profundo para discussão. Bom, onde a migração está acontecendo? A migração não se restringe a uma única nova rede social, mas diversas plataformas que promovem a interação fechada e hiperfocada. O Discord, por exemplo, inicialmente para gamers, ele existia para gamers, tornou-se o principal hub para comunidades temáticas, por exemplo, grupos de estudos de inteligência artificial, clubes de leitura de ficção científica, comunidade de criadores de conteúdo, permite conversas por voz, texto e organização de tópicos detalhados. O Discord eu vou chamar de matriculado, né? Eu tenho meu nome lá, mas eu não frequento, muito tempo que eu não frequento. WhatsApp e Telegram. O Telegram parece que é muito interessante, mas eu não consegui ainda entrar no Telegram, não. Ainda não acho que o meu modelo ainda não bateu com o Telegram, mas o WhatsApp eu uso como comunicação, né? Esses aplicativos de mensagens estão funcionando cada vez mais como redes sociais privadas, o que eu não gosto muito, porque você começa a ser incomodado pelo WhatsApp. O WhatsApp eu acho que é uma coisa que veio bem substituir o telefone. Se você tem clínica, se você tem pessoas da família, se você tem amigos, se você tem profissionais que trabalham com você, o WhatsApp ele é ideal para isso. É como se fosse um telefone de antigamente. Alguém pegava seu número, te passava uma informação, te pedia uma informação, passava um serviço para você, ou você entrava em contato com ele para um determinado serviço, te dava um orçamento e tal. E hoje em dia o telefone fica o tempo todo te incomodando, fazendo publicidade. Então, quando eu entro em algum lugar e converso com alguma pessoa e preciso de ter uma comunicação perene com aquela pessoa, com aquela instituição, eu elejo o WhatsApp. Alguns fazem isso também através do Telegram. O Telegram ele tem algumas comunidades lá, alguns vídeos lá que são específicos para certas noticiosos e tal. Eu não consegui ter o meu dentro do Telegram por enquanto, não. Posso até tentar. Esses aplicativos de mensagem eles estão funcionando cada vez mais como redes.
que são canais, grupos, grandes comunidades que criam micro-redes, por exemplo, dentro do Telegram, onde o conteúdo texto, áudio e vídeo é consumido por pessoas com um laço mais forte ou interesse comum. Como eu disse, eu não entro nisso no WhatsApp, mas conheço alguns que fazem isso no Telegram. Subreddit ou Reddit. A estrutura do Reddit é puramente baseada em nichos. O usuário não segue pessoas, segue tópicos, que são os subreddits, o que garante que o conteúdo seja altamente relevante e o engajamento seja orgânico. Então você vê uma porção de pessoas lá que você vira e mexe, bate com elas, elas publicam coisas, mas você não tem uma interação direta com elas. Eventualmente sim. Newsletters e comunidades pagas. Em nichos muito específicos, por exemplo, nicho de finanças, tecnologia e desenvolvimento pessoal, o conteúdo mais valioso migrou para newsletters pagas ou comunidade exclusiva, como no Substack e o Patreon. O Patreon, né? O Substack eu não conheço. O Patreon tem um pessoal aí que tem o Patreon, aí tem até uma menina muito chatinha que tem o Patreon aí. O pagamento é um lugar pago, você é um frequentador, o cara faz esse conteúdo exclusivo para você, fica parecendo que ele vai passar para você, é o Otto Borogodó, mas não é não. Tem uma moça aí que ela faz uns videozinhos para chamar a atenção para você e para o Patreon, ela vive disso, mas ela só fala bobagem, as mentiras dela são profundas estupidezes, não sei nem se existe isso. Mas então, são bobagens assim, ela vive em torno de teoria da conspiração, ela mora na Inglaterra, ela faz curso não sei o quê. Eu confesso que não acredito na pessoa, não. Mas não vou falar o nome, né, tal. Se alguém localizar aí e gostar, paciência, tudo bem. Mas não é só ela que tem Patreon. Tem vários outros que tem, pessoas inclusive que eu acredito, que eu confio, tudo, mas eu não entro, não é coisa de meu interesse. Bom, impacto do ecossistema. Essa fragmentação de nichos sinaliza que o poder de distribuição não está mais concentrado em um punhado de empresas. Para marcas e criadores de conteúdo, isso significa menos alcance amplo, mais profundidade. É mais valioso interagir com 1.000 membros engajados em um grupo de Telegram sobre um assunto específico do que 100 mil seguidores que mal interagem no Instagram. Isso é verdade, né? Agora, em compensação, não sei como é que é isso para as empresas ganharem, né? O marketing de nicho é o novo marketing de influência. A figura do super influenciador, né, generalizado, está perdendo espaço para o micro influenciador. Ele tem menos pessoas, mas ele é especialista e ele prova que é especialista. Ou não, né? Mas que ele tem autoridade e credibilidade em seu nicho. Em suma, o que está acabando é a era da massificação social digital. O que está nascendo é um ecossistema mais segmentado, autêntico, focado na utilidade e no pertencimento. Eu quero saber como que a plataforma ganha com isso, né? Ela deve te cobrar alguma coisa. Se você tem um nicho lá dentro e você cobra um Patreon, por exemplo, você cobra, o Patreon deve estar ganhando dele também, né? Mas ele sabe que tem um consumo forte, né? Bom, GPT agora fez uma pesquisa similar. Mas junto com o GPT aqui tem vários, tá, gente? Então o GPT foi no The Guardian, foi no próprio Reddit, no Addictive Digital e etc. Então o DGT também falou que vai sintetizar se as redes sociais estão acabando e também vai falar de migração para o nicho. Olha bem, as redes sociais enquanto categoria não estão acabando. O uso global continua grande, em muitos casos até cresce. Está mudando a paisagem, plataformas específicas ou formatos perdem relevância ao alcance orgânico, caiu, anunciantes e usuários migram em função de confiança, algoritmos e monetização, porque tudo passa pelo algoritmo, mas o algoritmo, nesse caso, está te levando para o lugar legal, e monetização, porque alguém está ganhando com aquilo, e cresce a preferência por espaços mais privados, comunidades de nicho, tipo Discord, Telegram, Subreddit, servidores privados, fediversos. E isso aqui é um insight aqui do Data Reportal Global Digital Insights. Evidências: perda de confiança e saída de anunciantes em plataformas superficiais. Por exemplo, o X, o antigo Twitter, sofreu uma grande fuga de anunciantes e queda de receitas após mudanças de propriedade, conforme eu falei, e moderação, consequência, orçamento publicitário e revisão e risco de receita. Quem falou isso é o The Guardian. Queda do alcance orgânico, cansaço dos formatos tradicionais. Os criadores, marcas e jornalistas relatam que o alcance orgânico caiu fortemente. Plataformas priorizam produto pago, algoritmos, algoritmos, que favorece formatos de vídeo curto ou pagamento, reduzindo o retorno para quem usa as velhas táticas. Isso alimenta a sensação de não vale a pena.
Addictive Digital. Isso aqui é o problema, porque você vive tendo gente te explicando como que você navega nessas redes. E essas redes estão caindo. Então, você usa as velhas táticas, faz isso, faz aquilo, usa a palavra, usa isso, usa aquilo, faz o vídeo toda hora. Tem gente que fica o tempo todo fazendo essas coisas aí e ele não consegue chegar lá. Por quê? Porque está mudando. Então tem que começar a prestar atenção. Você que tem empresa e quer fazer propaganda através dessas redes, saiba que a coisa mudou. Tá? As velhas táticas que alguns te ensinam aí, não estou falando contra ninguém, não. Você pesquise para saber qual são as táticas que funcionam. Mas as velhas táticas, aquele negócio. Outro dia eu vi um vídeo de uma moça falando que ela ficava o tempo todo fazendo vários vídeos no Instagram e no TikTok. E ela estava ficando cansada, então ela mudou de tática. Ela começou a fazer vídeos menores, mais embasados. Ela faz um vídeo por dia, depois ela caiu para 3 vídeos por semana, mas que tinham foco. E a partir disso ela distribuía. E ela estava ganhando praticamente a mesma coisa, não estava se cansando. Então, toma cuidado com isso. No caso dela é vídeo, no seu caso é publicidade da sua empresa, ver como que isso vai funcionar. Não sei, não estou ensinando nada para ninguém, coisa que eu não sei, né? Mas dizem que mudou. Choque em plataformas específicas e churn de usuários. Eu não sei o que é churn. Alguns movimentos de migração de massa, por exemplo, migração do Mastodon em surtos, né? Mastodon é um portal que traz notícias de tudo quanto é lado. Eu não entendo muito como é que ele funciona, não gostei e saí. Mostram que muitas adesões são temporárias. Retenções pode ser baixa, indicando que a simples fuga não garante substituição permanente. Ou seja, às vezes a rede murcha mesmo. Relatos e análises de picos e quedas em atividade e instâncias. Isso aí veio uma publicação do próprio Reddit. A Mastodon, por exemplo, ela teve que mudar muito, porque o pessoal entrou, não entendeu e saiu. E a Mastodon tinha Mastodon e uma outra aí, que também tem um nome parecido. Que eles traziam várias reportagens do mundo todo. O problema é que vinha em línguas que você não conseguia entender. Isso não tinha facilidade de tradução. E aquilo vinha aos quilos, né? Então você entrava lá dentro, ela ficava perdido e saía. Uma aparência escura, estranha, parece que você estava entrando num submundo. Algumas informações assim que você nem sabia de que significava, você não tinha um conhecimento anterior para saber que aquilo era a consequência de alguma coisa, você ficava perdido. Então eu acho que eles se deram mal por causa disso. Trouxe tudo de tudo quanto é lugar e não disse nada. Mas eu posso estar enganado, porque eu vi assim. Mas eu não sei se ela melhorou, se ela se transformou, mas parece que ela perdeu o usuário mesmo. Evidência de continuidade e crescimento contraditório. O uso global ainda alto das redes, em muitos casos em crescimento sim. Relatórios como o Digital Data Reportal mostram que, no agregado, o nome de usuário, o tempo médio continua sendo elevado em algumas plataformas, o YouTube principalmente, o TikTok, o WhatsApp, e mantém ou aumentam o uso. Sim, mas olha só quem ele citou. O TikTok, que está muito bem situado, o YouTube, que nunca perdeu, né, porque ele só cresceu, por quê? Porque ele traz tudo, né? Eu vejo informações de coisas antigas do YouTube, lá, por exemplo, músicas da década de 60, aqueles grupos, aquele tal, que são coisas que foram publicadas há meses atrás, há um ano atrás. Tem publicação de 12 anos, 15 anos, né, de vídeos, mas de coisas mais antigas, e que são publicados na forma de relação, dando um histórico daquilo, contando história daquilo, vídeos curtos, vídeos mais ou menos, que trazem muita informação, muita música que eu vou lembrando. Quer dizer, eu vou lembrando porque vivi aquilo, né? Porque foi uma época de ouro e tal. Mas tem gente que vai tomar informação agora com um histórico de coisa de meses. Acabei de assistir um vídeo sobre 10 músicas muito interessantes que grudam na cabeça da gente, que ele grudava na cabeça da gente da década de 60 para 70, onde eu era adolescente, e esse vídeo foi postado há 2 meses, e ele é muito informativo, ele traz todas as informações, mostra imagens, muito interessante. Então, está onde? No YouTube. No TikTok tem programas de humor lá, aqueles stand-ups dos caras lá, geniais, né? Tem gente que faz mímica em cima disso. E o WhatsApp, eu confesso que eu não gosto, não entro em grupos, né?
Então, mas eles aumentaram o uso sim, ou seja, redes não morreram, estão se transformando. Então, Data Reporter, Global Digital Insights. Pesquisas por faixa etária mostram realocações e não extinções. Por exemplo, o Pew Research, palavra desgraçada, Pew Research, indica que adolescentes usam intensamente plataformas YouTube, TikTok e abandonaram em massa o Facebook, os adolescentes. Isso é migração de atenção, não fim das redes. Eles procuraram outra rede. Pew Research Center. Ponto de vista acadêmico, críticas teóricas, quem diz que há um problema grave? Vamos ver. O Zeynep Tufekci, não sei se é O ou se é A, destaca efeitos algorítmicos, amplificação, bolhas, problemas de representatividade e riscos à esfera pública, alerta que a arquitetura das plataformas tem efeitos políticos e sociais. Vários artigos e papers sobre harms e algoritmos. Ele parece que é de uma universidade lá do Colorado, .edu. Eu não sei quem é a figura. Escreve-se Z-E-Y-N-E-P, Tufekci. Tufekci é T-U-F-E-K-C-I. Eu já li qualquer coisa desse cara aí em outras publicações que eu andei fazendo aqui, mas eu não estou lembrando. Essa Shoshana Zuboff, eu já li vários artigos dela, ela é do capitalismo de vigilância, o conceito de surveillance capitalismo, plataformas transformam comportamento em dados, valores, com efeitos profundos sobre a autonomia e a democracia. A crítica é sistêmica, não é só conteúdo tóxico, é um modelo de negócios. Então, isso aí da revista Time, nós já falamos algumas vezes sobre isso, realmente tem isso aí. Esse Jaron Lanier, dos 10 argumentos lá para você sair das redes sociais, eles falam que as redes sociais degradam o bem-estar e a democracia propõe desligamentos e alternativas. Essas vozes alimentam movimentos de desintoxicação e saída voluntária. Matéria do The Guardian. Então, olha bem, esses 3 autores aqui, eles vêm fazendo críticas aí há mais de 5 anos e publicando livros e tal, e em função de muito de pessoas como ele dentro das academias, é que essas coisas estão mudando, porque as pessoas estão lentas, estão se sentindo, sentem que realmente passam por aqueles problemas, mudam a procura e as redes acabam mudando. Então, esses caras acabaram ajudando a você, ao invés de abandonar a rede, procurar outras, e essas redes começam a mudar e você vai se adaptando. Migração para comunidades de nicho, evidências e motivos. Quer dizer, nós voltamos a esse assunto, mas com outros enfoques. Olha só, aqui, crescimento de plataforma, espaços centrados em comunidade, no Discord, no Telegram, no Subreddit, que são especializados em serviços privados, grupos do WhatsApp, grupos do Signal, quase ninguém fala, é sólido. Marcas e criadores investem em servidores, boletins, listas, discords, porque oferecem retenção, engajamento profundo e menos dependência de algoritmo no feed. Plataformas se reposicionam como comunidades em vez de feeds abertos. Então, você corre menos o risco de ter ali um algoritmo te direcionando. Não que não haja, mas não é direcionando assim tão ostensivamente. Motivo para migração: menos ruído, ou seja, menos conteúdo irrelevante, né? Sensação de segurança e privacidade, moderação comunitária mais eficaz, foco em interesses comuns, eventos ao vivo, em formatos de voz, áudio e texto integrados, por exemplo, canais e stages. Estudos e relatórios setoriais apontam a fadiga dos feeds depredados por aqueles algoritmos que te jogam porcaria na cabeça e maior desejo por conversas que tenham mais significado. Isso aí vem de um portal chamado Backlinko. O Fediverso e descentralização, por exemplo, Mastodon e etc. Há interesse por plataformas federadas, né? Mas elas enfrentam barreiras de usabilidade, moderação e escala. É verdade, você fica perdido lá dentro. Portanto, sua adoção em massa é incerta. Eu saí. Movimentos pontuais de migração ocorrem, mas retenção e crescimento sustentado são desafios. Matéria do Reddit. O Mastodon não acabou, mas ele mudou bastante. Eu aqui não consigo entrar mais lá porque eu pedi a senha. Exemplos concretos, casos que ilustram mudança. O Facebook, forte queda de uso entre adolescentes, permanece massivo entre públicos mais velhos em muitos países, mas perdeu o papel central entre os jovens. Na realidade, ele perdeu o papel central até mesmo das pessoas mais velhas, porque não dá vontade de entrar, não dá vontade de publicar nada. Às vezes você vai lá porque você tem amigo lá, você tem primo, tem parente, você quer saber o que está rolando com eles.
ver foto deles lá, ver se eles publicam alguma coisa. O antigo Twitter, o atual X, crise de receita e credibilidade. Depois de 2022 e 2024, fuga de anunciantes, teve muita, né, incerteza sobre o futuro comercial. O The Guardian que falou sobre isso, mas ainda tem alguns nichos lá dentro. Lá dentro ainda tem coisas assim ligadas a certas publicações, certos jornais, então está mantendo por causa disso. O TikTok e o YouTube crescerem em tempo de uso e influência cultural. O TikTok consegue vídeos densos, tem bobagem também, mas vídeos densos de informação com 3 minutos. Né? Os caras, tem nego filósofo, tem gente que fala de história, tem gente que conta história de país, tem gente que é imigrante, que mostra, tem gente que sai da Rússia, vem para cá, fala do Brasil, compara, gente que vem da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, de tudo quanto é lugar, é muito interessante, né? E então o TikTok, ele realmente, eu não consigo publicar no TikTok, mas o TikTok é legal de frequentar. Tem formato de vídeo curto que domina a atenção, principalmente o YouTube. E isso aí vem da APM News. O Discord, o Reddit e o Telegram, cada vez mais usados para comunidades temáticas, fandoms e grupos de compra, venda, cursos, eventos e atendimento ao cliente. O Telegram e o Reddit é muito para esse negócio de curso, eventos e atendimento ao cliente. Empresas valorizam engajamento profundo. Isso aí também vem da Backlinko. O que diz os relatórios de tendências, visões de curto e médio prazo? Bom, nos relatórios da BBC Research e Development de 2025 abordam a reconfiguração da internet social, integração com a inteligência artificial, natalidade de novas arquiteturas e a ênfase em governança de serviços, ou seja, transformação tecnológica e regulatória em curso. Isso aqui é de uma publicação chamada downloads.bbc.co.uk, quer dizer, vem direto do United Kingdom, né? O Reino Unido. Relatório do mercado Data Reporter We Are Social mostram que o ecossistema digital global segue robusto, o apelo das redes continua, mesmo que a distribuição de atenção mude entre plataformas. Data Digital Global Digital Insights. Implicações práticas para pesquisadores, para criadores e formuladores de políticas. Veja bem, diferença entre declínio de plataforma versus o declínio de categoria é crucial. Olha bem, diferença entre declínio da plataforma em comparação com o declínio da categoria. Isso é crucial. Medir atenção, retenção e qualidade de engajamento importa mais que só o número de contas. Não adianta você ter 500 contas se você não retém ninguém lá dentro. Use dados longitudinais, ou seja, mais estudos ao longo de mais anos, e segmentos por idade /país. Esse é um estudo da Springer Links. Para criadores e marcas, diversifique a presença, lista de e-mail, Discord, newsletters e priorizar a comunidade e retenção em vez de depender apenas de alcance orgânico, do Backlinko. E para políticas públicas, regulação, DSA, lei de transparência dos algoritmos, direito dos usuários, transparência e proteção infantil são temas centrais. Pesquisadores como Tufek e Zuboff chamam atenção para a necessidade de políticas que enfrentem efeitos dinâmicos. Isso aqui são implicações práticas para aqueles que estão pesquisando, criando ou formulando políticas. Não é o nosso caso especificamente. Conclusão, redes não estão morrendo. Conclusão aqui das pesquisas feitas pelo GPT, né? Redes sociais não estão morrendo, já concluímos que não, mas estão se transformando também, já concluímos. Plataformas caem e surgem outros modelos de negócio e algoritmos forçam migrações, cresce a preferência por comunidades mais ligadas aos nichos e espaços privados. A batalha agora é por atenção de qualidade, confiança e governança, não por um simples contágio de usuários e todo mundo sujeito a notícias que não valem a pena ou que tomam tempo e cansam. Agora, um parecer pequeno aqui do Copilot, né? É copiloto, né? Copilot. Resumo rápido. As redes sociais não estão acabando. Elas estão mudando. Todos eles falam a mesma coisa.
O número de usuários continua crescendo, porém é uma tendência clara para redução nas postagens pessoais e maior foco em consumo de conteúdo, vídeos curtos e interações passivas. Ou seja, você entra lá para dentro e fica assistindo um reel, não publica nada a maior parte das vezes. O que mostram os dados recentes? O crescimento em 2025, existem 5,24 bilhões de usuários de redes sociais. Claro que aqui você conta um indivíduo mais de uma vez, porque ele tem mais de uma rede, tá ok? Então, existem 5,24 bilhões de usuários em redes sociais, cerca de 64% da população mundial. O número cresceu 5,8% em relação ao número anterior, ou seja, 282 milhões de novos usuários. Tempo gasto. O usuário médio típico, ele passa 2 horas e 20 por dia em plataformas. Não estou falando da web, estou falando de plataforma, porque ele pode estar na web fazendo outras coisas, né? Pesquisa, escrevendo texto, parará. Mudança de comportamento. Apesar do crescimento, muitos usuários preferem consumir conteúdos, vídeos, memes e notícias, em vez de postar sobre suas vidas. Isso explica a percepção de que ninguém mais posta. Ou seja, poucos postam porque você vai reproduzir conteúdos. Você lê um conteúdo e guarda ele para você. Antigamente se tinha aquele negócio de postar ou falar sobre aquele conteúdo. Eu tenho essa tendência ainda. Eu li uma reportagem sobre um caboclo que morreu lá na América do Norte, que ele estava miscuído nos negócios do Estado lá e tive vontade de republicar, né? Mostrar para as pessoas aquela reportagem. Mas não sei se vale a pena. Cenários no Brasil. Os relatórios de 2025 mostram que os brasileiros continuam entre os maiores usuários de rede social, mas há uma queda na frequência de postagens pessoais e um aumento no número de uso para trabalho, marketing e para entretenimento. Plataformas como o TikTok e o Instagram são dominadas por vídeos curtos e conteúdos de criadores profissionais, enquanto o Facebook perdeu de fato relevância como espaço de compartilhamento pessoal. O Facebook ainda não se definiu ou se redefiniu. Impactos sociais e culturais. Pesquisas apontam que o uso excessivo de redes está ligado a problemas de saúde mental, sono e concentração. É fato. Isso leva muitos usuários a reduzir então suas atividades de postagem, buscando mais qualidade de vida, porque eles são informados que aquilo ali faz mal e eles próprios sentem. Bom, países como Dinamarca já discutem medidas radicais como proibir redes sociais para menores de 15 anos, justamente por preocupações com o bem-estar dos jovens. O Instagram cresce o número de Reels, mais ou menos fotos pessoais e fotos com amigos. O TikTok tem uma explosão de vídeos virais, mas majoritariamente de criadores e não de usuários comuns, postando qualquer bobagem. O Facebook continua ativo, mas virou espaço para grupos e comunidades, não mais para postagens pessoais. As postagens pessoais não caminham. O LinkedIn cresce como rede profissional, mas com foco em artigos e atualizações de carreira, não em vida pessoal, de quem fala da própria vida. Eu agora estou sou CEO de uma outra coisa, não tem nada mais disso. É mais assim, foco nos artigos e coisas que interessam para empresários ou para a própria profissão do indivíduo. Conclusão: redes sociais não estão acabando, estão passando por transformação. Espaços de compartilhamento pessoal para plataformas de entretenimento e informação. Postagens espontâneas para conteúdo produzido por influenciadores e por marcas, ou às vezes até por pessoas ligadas a meio de reportagem mesmo. Influenciadores, não seriam influenciadores, seriam influenciadores, mas assim, seriam pessoas que têm substância para poder falar. Por exemplo, repórteres, né, que saíram das mídias e estão ali dentro, e de uso irrestrito para regulação, maior regulação e consciência sobre impactos sociais. Então, olha bem, o que está diminuindo não é o uso de redes, mas a vontade de postar sobre a vida pessoal. Isso aí realmente diminuiu bastante. O futuro parece apontar para redes sociais mais voltadas ao consumo de conteúdo do que à produção espontânea. No Brasil, em 2025, o Superior Tribunal Federal atualizou o Marco Civil da Internet, impondo novas obrigações às plataformas. Eles devem remover conteúdos ilícitos, mesmo sem ordem judicial, como incitação à violência, por exemplo, ou discriminação. Então isso já demonstra que existem mais regras. Então as redes sociais não estão acabando, elas estão se reconfigurando, tanto pelo comportamento dos usuários, que exigem isso, quanto pelas regulações externas, né? Então nós temos aqui várias fontes, o Pew Research, o BBC Research, o Data Report, o The Guardian,
a Tufek, a Zuboff, o Lernier, Black Lincoln e vários outros publicantes aqui do Copilot, dentro do Copilot, dentro do Perplexity, que eu também fui nele, dentro do Gemini e do DeepSeek. Desculpa, do GPT, o DeepSeek, dessa vez eu não entrei nele aqui para essa pesquisa, não. Muito bem, gente, então, as redes sociais não estão acabando, elas estão se transformando. Eu espero que você tenha gostado, passa isso aí para frente, deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado.